Lula é proibido de se aproximar da ex-mulher após denúncia de agressão. A mulher que denunciou ele chama Natália Skincariol, e ela morava com ele há 2 anos. Ela fez um boletim de ocorrência em São Paulo na terça-feira, dia 2, acusando o empresário de agressões física, verbal, psicológica e moral. Ou seja, todas as agressões que tem para você acusar um homem hoje em dia. Acho que só faltou agressão patrimonial aí. E agressão política. Porque de resto ela denunciou por todas. E, bom, a gente tem visto, de fato, aquilo que a primeira matéria aponta. A esquerda inteira, a ala petista, principalmente, está simplesmente calada. Eles decidiram fingir que nada aconteceu, que não existe denúncia nenhuma. E eu acho que esse tipo de coisa deixa cada vez mais explícito o duplo padrão de comportamento da esquerda, né? A esquerda que é embasada principalmente por movimentos como o movimento feminista, do mexeu com uma, mexeu com todas, né? As atrizes globais usando camiseta. Me lembra muito de alguns outros casos onde, no fim das contas, a agressão nem tinha acontecido e ainda assim a vida do homem foi destruída, né? Me lembra de casos como, por exemplo, a denúncia da Dani Calabresa contra o Márcio Smelling, da Globo, que no fim das contas não levou para lugar nenhum, ela mesma acabou não indo adiante com nada, não teve denúncia formal, ela só falou no Twitter que sofreu assédios, o que é algo bastante subjetivo, e a vida do cara acabou. E era gente com camiseta de mexeu com uma, mexeu com todas, de novo. Eu acho que todo mundo lembra do que aconteceu com o Neymar, que nada aconteceu com ele, e se a própria moça não fosse maluca o suficiente para se filmar agredindo ele poderia estar até preso hoje em dia. A gente pode lembrar também do Feliciano, que foi acusado pela Patrícia Leles, e que também, no fim das contas, todo mundo colocou uma fama de estuprador em cima do cara e nada aconteceu. Aí agora, e muitas dessas mulheres nem boletim de ocorrência chegaram a fazer. Aí agora, quando algo acontece, porque aqui eu não quero entrar no mérito se ele de fato agrediu a esposa ou não. A gente não sabe, a gente tem que seguir o preceito jurídico de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A gente não sabe se ele de fato bateu na mulher. Eu duvido? Eu não duvido. Porque todo mundo que sinaliza muita virtude costuma ser o mais podre. E essa galera adora sinalizar virtude. Porém, a questão aqui eu acho que é mais o duplo padrão de comportamento. Depois vai ter mais uma rodada sobre um outro ponto de vista, mas agora eu quero pegar nisso daqui, porque ela fez a acusação, ela chegou sim a fazer um boletim de ocorrência, então, diferente da maioria dos casos onde o cancelamento acontece, nesse a gente tem uma denúncia formal da agressão. E nada está acontecendo, ninguém está falando sobre isso, não existem, perdão, não existem grandes feministas militando. O que você acha, Pedro? Bom, vamos lá. Dá para a gente olhar esse caso de vários ângulos, mas de qualquer maneira, eu queria abordar primeiro 2 pontos. Primeiro, a Duda mencionou que é um portal de notícias que ele tem um viés mais de esquerda. Ele está justamente denunciando o silêncio de determinada ala da própria esquerda em relação a esse caso. É interessante a gente observar que, conforme o tempo vai passando, muitas das verdades que a militância tenta esconder vão ficando cada vez mais escancaradas. Uma delas é esse duplo padrão de comportamento. Se fosse qualquer outra pessoa de um espectro político diferente, com uma acusação de parar em lugar proibido, de parar numa vaga de idoso no hospital, já renderia matéria no Fantástico, já renderia, enfim, moção de repúdio e todas essas coisas. Então, por um lado, a gente olha esse duplo comportamento, que no final das contas, o interesse de toda essa militância que a gente olha na internet, que a gente olha, enfim, dentro até ali do poder público, não é de fato um interesse genuíno em defender as pessoas, e sim um interesse em promover as suas próprias ideias. Então, o que as pessoas hoje chamam de feminismo, que as pessoas hoje chamam, enfim, dessas militâncias mais identitárias, no final das contas é só um meio para que determinadas pessoas consigam calar e parar os seus opositores políticos. Então, como, nesse caso, o filho do Lula não é um opositor político, então, tudo bem, a gente não precisa ir lá e demonizar o cidadão, não precisa ir lá e acabar com a reputação dele, ou de qualquer outra maneira, como fazem com muitas outras pessoas. Então,
no final das contas, a gente olha que a própria mídia, mesmo tendo um viés, ainda assim tem certo compromisso com a verdade, no final das contas. É interessante a gente observar que essa militância vai sempre colocando um passo à frente do limite, e mesmo as pessoas que estão ao seu redor acabam reconhecendo. Então, a gente só não pode, enfim, chegar ao ponto de que a mídia reconheça determinadas pautas e determinadas ideias tarde demais, porque aí a gente tem um sério problema. E o segundo é que a gente não pode também ser hipócrita e fazer exatamente a mesma coisa que esses caras fazem. Então, não é só porque é o filho do presidente que você discorda que você já vai querer colocar o cara na cadeia amanhã. Então, é muito interessante que mesmo que o pessoal dessa militância mais acirrada tenha esse comportamento, esse próprio comportamento que eles têm fazem com que a gente fique, enfim, irado e queira fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, é importante a gente ter a noção, nesses casos, de que, independente de quem seja, o que a gente sempre tem que pedir é justiça. Esperar as investigações. Eu não sei se aconteceu, eu não estava lá, não sou eu que estou denunciando, não sou eu que estou sendo acusado. Então, o máximo que o pessoal que discorda politicamente do Lula, da família, do partido, pode fazer agora é esperar para ver o que vai acontecer e esperar para que a justiça seja feita no final das contas. Porque é muito fácil da gente sempre cair no mesmo padrão de comportamento que a militância impõe, né? Justamente porque são emoções muito rápidas. Eu discordo politicamente do cara, então já que o pai dele, enfim, a família dele inteira discorda de mim, então automaticamente ele deve ser culpado. Se um membro ou outro da família da pessoa que você está acusando tem ali algum débito na justiça, então pronto, ele deve ter um débito na justiça também. Então, não sejamos que nem eles nesse assunto, em nenhum outro tipo. Então, vamos pedir para que a justiça seja feita e, sobretudo, para a gente ter a noção sempre de que a militância não está preocupada com as pessoas, está só preocupada com a pauta e está só preocupada com calar os seus adversários políticos. Se vai utilizar uma agressão real, uma falsa acusação de agressão como palanque, não importa, porque o que eles estão interessados é só no poder e é só na ideologia deles. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.